Alexandre de Moraes é caso de hospício? Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, disse que Alexandre de Moraes tem que se tratar. Pessoal, se vocês ainda não deram uma boa risada hoje, a hora é agora. Quantas vezes vocês veem um ministro do STF dizendo que Alexandre de Moraes tem que se tratar da cabeça? Nunca, não é verdade? Eu realmente não me lembro de ver um colega do Alexandre de Moraes usando palavras tão duras, ainda que de uma forma elegante, como Marco Aurélio é e como ele faz, para detonar os abusos e as ilegalidades do ministro. Eu vou te mostrar agora 3 coisas. Primeiro, Marco Aurélio massacrando a última decisão ilegal de Moraes contra Bolsonaro e, de quebra, detonando também os abusos do STF contra os réus do 8 de janeiro. Segundo, eu vou te mostrar o Marco Aurélio dizendo que o que Moraes fez com o Bolsonaro é censura prévia e é humilhante. E que o que está acontecendo no Brasil de hoje não aconteceu nem mesmo no regime militar. E terceiro, a melhor frase de todas, a de que Moraes tem que se tratar. E aí fica a pergunta, é caso de hospício? Bora lá então para a primeira parte com ele, o ministro Marco Aurélio Mello, ex-presidente do STF. O que começa errado não pode acabar bem. E começou errado considerada a competência do Supremo. A competência do Supremo está na Constituição Federal. E o preceito é exaustivo. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal ou ex-senador. Basta que indaguemos. O atual presidente, quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Porque o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo. Isso é inexplicável. E a história em si é impiedosa. Vai cobrar essa postura do Supremo, inclusive quanto àqueles que participaram das arruaças de 8 de janeiro, que são cidadãos comuns. Quando o Supremo decide, não cabe recurso a um órgão revisor. Então, devido ao processo legal, fica prejudicado. Não se avança culturalmente assim, maltratando a lei das leis, que é a Constituição Federal. Agora, o momento é de temperança, é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se, como que para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. Gente, perfeito, que porrada! Ao contrário do restante da imprensa, que não tem coragem de dizer que o que Moraes faz é censura prévia, é abusivo e é ilegal. Marco Aurélio não, ele diz com todas as letras, sem rodeios. Agora, olha ele mostrando no detalhe a censura prévia que Moraes impôs contra Bolsonaro. O senhor vê, então, nessa decisão de Moraes censura. Em quais pontos exatamente, ministro? Quando ele proíbe a participação em rede social, quando ele proíbe e aí passa a apenar o cidadão, que o cidadão mantenha um diálogo com terceiros e impõe, pior do que isso, impõe a um ex-presidente da República algo que é humilhante, que é o uso tornozeleira. Para quê? Qual é o receio dele fugir? Não pode haver esse receio. Em direito penal, o meio justifica o fim, jamais o fim ao meio, sob pena de termos aí a Babel, de termos um contexto que não se mostrará harmônico com a Constituição Federal. Inclusive, eu tenho lido o noticiário e ele não definiu bem o alcance dessa censura prévia. Censura, considerada os ares democráticos da Constituição de 1988, é inimaginável. Qual é a medula do Estado? A liberdade de expressão. Agora, prejudicados, sim, podem entrar com ação visando responsabilizar quem direito penalmente e civilmente. Eu não vejo com bons olhos e fico muito triste, porque o desgaste do Supremo, o desgaste institucional é enorme. Puxando aí pelo Supremo, você acha que o caminho... Quanta lucidez, gente. Quanta lucidez. Ministro Marco Aurélio, como o senhor faz falta lá no Supremo com esse seu bom senso. A gente não precisa concordar em tudo com o ministro Marco Aurélio, nem achar que tudo que ele fez ou decidiu na carreira dele como ministro do Supremo foi bom. Mas é inegável que ele está do lado certo da história quando o assunto são as nossas liberdades mais preciosas, como a liberdade de expressão. E aqui agora ele fala sobre como o que está acontecendo hoje não aconteceu nem no regime militar. Nem no regime militar, olha aí. Espero que essa postura não acabe intimidando a grande imprensa. E gere aí um cerceio e gere consequências inimagináveis. Não se coaduna com o Estado Democrático de Direito o que vem ocorrendo. Nós não tivemos isso sequer quando vivenciamos o regime de exceção, que foi o regime militar. Espero que tivemos isso sequer. Isso aí, sensacional, brilhante, perfeito, no ponto, mostrando que o que a gente vive hoje é a pior violação de direitos humanos em série desde a ditadura e talvez em vários pontos pior do que a ditadura em relação à liberdade de expressão, como o próprio Marco Aurélio disse. E agora, gente, a melhor parte que eu prometi pra vocês.
A jornalista pergunta para o Marco Aurélio o que está por trás de Moraes. E a resposta é simplesmente sensacional. O Supremo caminha para onde nesse momento? Não sei. Basta considerar que houve uma emenda regimental deslocando a competência do plenário para as turmas em processo crime. Estive 31 anos na bancada do Supremo e nunca julgamos em turma processo crime. Alguma coisa está errada. Eu espero que não se chegue a julgar processo crime individualmente, monocraticamente. Ministro, em relação às decisões de Moraes, e neste caso específico de julgamento dessas decisões sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acha que o que está movendo ou embasando essas decisões de Moraes, hein? Eu teria que colocá-lo em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, uma análise do que ele pensa, o que está por trás de tudo isso. O que eu digo é que essa atuação alargada do Supremo e uma atuação tão incisiva implica desgaste para a instituição. Eu vou fazer uma pergunta, indagando a uma pessoa do povo: você gostaria de ser julgado hoje pelo Supremo? A resposta vai ser negativa. Eu, por exemplo, quando era integrante do Supremo... Certíssimo. Gente, Marco Aurélio barbarizou Moraes. Marco Aurélio é muito elegante, mas ao dizer que o ministro Alexandre de Moraes precisaria ir para o divã, que ele precisaria colocar Moraes no divã, fazer psicanálise, se tratar da cabeça, que é preciso fazer uma análise do que está acontecendo na cabeça de Moraes, a pergunta que vem à mente é: Moraes enlouqueceu? É caso de hospício? Será que um divã não é eufemismo para camisa de força? Me conta aí nos comentários.